A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 13 de junho, Santo Antônio, franciscano e doutor da Igreja. Santo Antônio é conhecido no mundo inteiro. Seus santuários, basílicas e pequenas capelas são veneradas por fiéis de todas as camadas sociais. É padroeiro de inúmeras localidades. Chamado de Santo Antônio de Lisboa, porque nasceu na capital portuguesa, é Santo Antônio de Pádua, porque nesta cidade da Itália trabalhou no fim da vida e nela está sepultado. Vamos conhecer a sua história. Santo Antônio ou Fernando Antônio de Bulhões, seu nome de nascença, nasceu em Lisboa, Portugal, em 15 de agosto do ano 1195. De família nobre e rica, era filho único de Martinho de Bulhões, oficial do exército de Dom Afonso, e de Teresa Taveira. Sua formação inicial foi feita pelos cônegos da Catedral de Lisboa. Antônio gostava de estudar e de ficar mais recolhido. Aos 19 anos, entrou para o mosteiro de São Vicente dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho. Contra a vontade de seu pai, morou lá por 2 anos. Com uma grande biblioteca em mãos, Antônio avança na sua história pelo estudo e pela oração. É transferido para Coimbra, que é um importante centro de estudos de Portugal, ficando lá por 10 anos. Em Coimbra, ele foi ordenado sacerdote. Logo se viu o dom da palavra, que transbordava do jovem padre agostiniano. Ele tinha conhecimento e grande poder de pregação. Em Coimbra, o padre Antônio conhece os freis franciscanos. Entusiasmava-se pelo fervor e radicalidade com que estes viviam o evangelho, e pouco depois torna-se Frei Antônio, mudando-se para o mosteiro de São Francisco de Assis. Santo Antônio faz o pedido de ir para Marrocos pregar o evangelho, e os franciscanos permitem. No meio do caminho, porém, Frei Antônio fica muito doente e é forçado a voltar para Portugal. Na viagem de volta, o barco é desviado e vai para a Itália, terminando por parar na Sicília, em um grande encontro de mais de 5.000 frades franciscanos, chamado Capítulo das Esteiras. Lá, Antônio conhece pessoalmente São Francisco de Assis. A mão de Deus o tinha guiado por caminhos diferentes. Após conhecer São Francisco, Frei Antônio passa 15 meses como eremita no Monte Paulo. São Francisco enxerga os dons que Deus deu a ele, chama-o de Frei Antônio, meu bispo, e o encarrega na formação teológica dos irmãos do mosteiro. No capítulo geral da Ordem dos Franciscanos, ele é enviado a Roma para tratar de assuntos da ordem com o Papa Gregório IX, que fica impressionado com sua inteligência e eloquência e o chama de Arca do Testamento. Tinha uma força irresistível com as palavras, e São Francisco nomeou como primeiro leitor de teologia da ordem. Em seguida, mandou estudar teologia para ensinar seus alunos a pregar ainda melhor. Juntava-se às vezes mais de 30.000 pessoas para ouvi-lo pregar, e muitos milagres aconteciam. Após a morte de São Francisco, ele foi enviado a Roma para apresentar ao Papa a regra da Ordem de São Francisco. Protetor das coisas perdidas, protetor dos casamentos, protetor dos pobres, é o santo dos milagres. Fez muito ainda em vida, durante suas pregações nas praças e igrejas. Muitos cegos, surdos, coxos e muitos doentes ficavam curados. Redigiu os sermões, tratados sobre a Quaresma e os Evangelhos, que estão impressos em 2 grandes volumes em sua obra. Santo Antônio morreu em Pádua, na Itália, em 13 de junho de 1231, com 36 anos. Por isso, ele é conhecido também como Santo Antônio de Pádua. Antes de falecer nas portas de Pádua, Santo Antônio diz: ó Virgem gloriosa, que estás acima das estrelas, e completou: estou vendo o meu Senhor. Em seguida faleceu. Os meninos da cidade logo saíram a dar a notícia: o santo morreu. E em Lisboa, os sinos das igrejas começaram a repicar sozinhos, e só depois o povo soube da morte do santo. Ele também é chamado de Santo Antônio de Lisboa, por ser de sua cidade de origem.
Aconteceram tantos milagres após sua morte que 11 meses após ele foi beatificado e canonizado. Quando seu corpo foi exumado, sua língua estava intacta. São Boaventura estava presente e disse que esse milagre era prova de que sua pregação era inspirada por Deus. Está exposto até hoje na Basílica de Santo Antônio, na cidade de Pádua. Sua canonização foi realizada pelo Papa Gregório IX na Catedral de Spoleto, em 30 de maio de 1232, sendo o processo mais rápido da história da Igreja. Em 1934, foi declarado padroeiro de Portugal. Em 1946, foi proclamado doutor da Igreja pelo Papa Pio XIII. Os seus restos mortais repousam na Basílica de Pádua, construída em sua memória. Que possamos pedir a intercessão deste grande santo. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Meu querido Santo Antônio, dos mais carinhosos, o vosso ardente amor a Deus, as vossas sublimes virtudes e grande caridade para o próximo, vos mereceram durante a vida e o poder de fazer milagres espantosos. Nada vos era impossível, senão deixar de sentir compaixão pelos que necessitavam da vossa eficaz intercessão. A vós recorremos e vos imploramos que nos obtenhais a graça especial que nesse momento pedimos. Ó bondoso e santo taumaturgo, cujo coração estava sempre cheio de simpatia pelos homens, segregai as nossas preces ao menino Jesus, que tanto gostava de repousar nos vossos braços. Uma palavra vossa nos obterá as mercês que pedimos. Santo Antônio, rogai por nós.